Olá pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar início a mais um circuito de live aqui do nosso projeto. E aí eu peço que já deixem os comentários aqui. Vamos aguardar a nossa convidada entrar, né? A Lavínia Martins, que vai bater um papo com a gente. E aí eu queria muito que vocês compartilhassem o link com o pessoal para que a gente possa bater um papo aqui sobre tempo e finanças pessoais. Gostaria de avisar, eu estou com um pequeno probleminha na internet, talvez a gente tenha pequenas oscilações, mas aí eu espero que durante a live a gente não tenha maiores problemas. Agradeço já também a participação do Projeto Quanto, sempre aqui presente, dando a contribuição, né? E nos ajudando nessa empreitada de levar a educação financeira para todo o Brasil. O Vitor entrou, o pessoal está entrando. Alexia, obrigado. Peço que divulguem aí com seus colegas, vão compartilhando. Carol, Projeto Quanto, professor Orleães, mais uma vez, muito obrigado. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Vamos aguardar a nossa convidada. Acredito que ela está com alguns problemas para entrar, mas aí a gente vai conversando aqui, né? Seu Paulo Jucão, muito obrigado. Óculos novo, para quem não sabe, meu óculos tinha quebrado e eu estava extremamente agoniado para fazer a live hoje, mas deu certo. Então vamos participando. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento que queira fazer, tá? Thales, boa noite. Obrigado por estar participando também dessa nossa live. A Lavínia está entrando, acho que agora vai dar certo. Aí. Boa noite, Boa noite, tudo bom, Werner? tudo sim. Consigo Eu ficar. queria de antemão já agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite de Imagina. participar dessa nossa live e falar um pouco sobre tempo e finanças pessoais, tá? Muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Olha só, É então um eu vou prazer. dar início aqui, vou fazer um preâmbulo e depois eu vou pedir para que você se apresente melhor para os nossos seguidores, né? Então, pessoal, mais uma vez estamos dando início ao nosso circuito de live. Hoje temos a honra, né, de conversar com Lavínia Martins, planejadora financeira e uma das maiores influenciadoras de finanças pessoais no Brasil, né? Ela também detém um certificado CFP, tá? E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso também. Então a gente vai conversar muito. Eu fiz algumas perguntas aqui que já enviaram para a gente, Lavínia, mas o pessoal provavelmente vai querer te perguntar muita coisa ainda, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, e aí eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores. Imagina. Obrigada pelo convite. Então, para quem não me conhece, eu sou planejadora financeira pessoal. Eu trabalho com planejamento financeiro para pessoa física. Faz 10 anos já. Eu trabalho no mercado financeiro, já passou de 15, né? Eu trabalho com finanças há mais de 20 anos. Então, assim, eu tenho bastante conhecimento nessa área. E eu fui, enfim, né, o Werner falou sobre a certificação CFP, é uma certificação de planejamento financeiro que nasceu nos Estados Unidos, ela está aqui no Brasil desde 2004. Então, eu fui diretora da Planejar, que é a Associação dos Planejadores Financeiros aqui no Brasil, e a entidade que faz a certificação CFP no Brasil. Então, ela foi tropicalizada, né? A base é
o conhecimento americano, mas a prova aqui no Brasil ela é em português e ela é adaptada para a legislação e para a tributação do Brasil. Então, muita gente pergunta, né, se para exercer a atividade de planejador financeiro precisa ter a certificação. Então, para você começar na carreira, não, porque, inclusive, para você tirar a certificação, você precisa ter pelo menos 3 anos de experiência de trabalho em alguma das áreas cobertas pelo planejamento financeiro, pela certificação CFP, mas ela é uma certificação aspiracional, né? O grande valor da certificação é o conteúdo que é coberto pelo exame, então estudar para a prova é o que faz o valor para as pessoas, né? É o conteúdo que você adquire, o conhecimento que você adquire estudando o conteúdo. Que mais? Acho que é isso. Bom, eu tenho bastante experiência, muita, 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 muita. Tá, a gente vai conversando e aí você vai colocando para a gente, também vai ficar gravado, isso vai ajudar muito o nosso projeto a difundir, a mostrar o seu trabalho e mostrar um pouco da educação Sim. financeira para todo o Brasil. Então a Paraíba lhe recebe de braços abertos aqui, tá? Eu Obrigada. tenho a honra. E vamos começar algumas perguntas para que você fale um pouco mais sobre tempo e finanças pessoais, sobre planejamento financeiro. Um segundo, eu não, né? Você me mandou a mensagem que você tinha botado o telefone para carregar, eu botei também, mas ele não carregou. Então eu estou tentando aqui como é que eu consigo botar o negócio para carregar, vou ter que ficar segurando, não vai ter jeito. Que ele não tá, ele tá com mau Tá. contato. Vamos lá. O meu deu para dar uma carguinha aqui, eu acho que a gente consegue chegar até o final. Não, o Vamos meu tá lá. com A maioria, 30% só, é pouco. ixi, a maioria dos brasileiros não gostam, né, de gastar o seu tempo para cuidar das suas finanças pessoais. E aí eu queria saber, Lavínia, como é que nós podemos, de certa forma, ajudar essas pessoas? Bom, essa é uma pergunta recorrente. É uma questão assim, eu acho que é imprescindível fazer tempo para cuidar do dinheiro, né? Então é uma coisa, as pessoas precisam adquirir o hábito de cuidar do dinheiro. Então eu gosto de falar, é importante porque tem gente que foge da conta corrente do banco, não quer nem olhar, tem medo, né? Tem medo de olhar os seus números. Eu acho que assim, é importante olhar o extrato bancário no mínimo uma vez por semana. Você precisa saber o que está acontecendo lá. Né? E acho que assim, criar o hábito de sentar e de fazer o orçamento, de olhar o que está acontecendo na conta corrente, de planejar o que você quer fazer e como você vai fazer. Então, assim, não tem jeito, tem que fazer tempo para isso, né? Por mais que as pessoas achem, tem muita, quem não é da área, né, acha que é chato, eu vejo as pessoas de outras áreas dizendo isso, mas eu digo que finanças, ela é como se fosse o sangue, né? A gente precisa do sangue circulando no corpo, né? É a estrutura, é o que, enfim, a minha empresa chama fluxo justamente porque é o fluxo do dinheiro, né? Ela vem do fluxo de caixa, entrada e saída. A gente tem que entender o fluxo. Se você não entende o fluxo, você não consegue fazer mais nada. Então é importante fazer tempo para isso, criar o hábito de cuidar do dinheiro. Isso pode ser o ponto de partida, criar esse hábito, né? Mas como é que a gente pode criar essa organização financeira? A gente pode dizer que tem alguns passos, tem algumas regras, algumas dicas. O que é que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que é uma questão de disciplina, né? As pessoas poderiam colocar o dia na semana que vão fazer isso. Por exemplo, no domingo à tarde. Você vai fazer o que no domingo à tarde? De repente, senta lá e vai olhar o seu extrato bancário, vai olhar um pouco o seu dinheiro, né? Ou no domingo de manhã, não sei. As pessoas têm que determinar a data e o horário e criar a disciplina. Na segunda-feira à noite, né? Então, se a pessoa não quer dedicar um pedaço do final de semana para fazer isso, de repente determinar que na segunda-feira à noite, então toda segunda-feira à noite é o horário que eu vou cuidar do meu dinheiro. Né? E tem que criar esse hábito, criar a disciplina. Isso é bem interessante. Eu aqui com a família, geralmente eu tento concentrar no sábado, no período de 4 horas da tarde até às 18, né? A gente discutir um pouco justamente essas questões de como organizar as finanças, como pensar
e anotar as contas, o que é que a gente quer para o futuro, se quer planejar uma viagem ou coisa do tipo. Então, realmente isso é uma boa dica, né? Escolher um horário, um dia, um momento para se concentrar, para fazer essa organização financeira. Então, é extremamente importante a gente conseguir fazer essa estrutura, né? Sim. E isso faz toda a diferença. Eu estou pensando assim, vou compartilhar um pouco o meu hábito, né? Então, eu não tenho assim um dia determinado, porque eu acho que eu olho o meu extrato do banco quase todos os dias. Todos os dias eu entro no extrato do banco, pelo menos uma vez por semana eu entro no aplicativo da corretora, né? Para ver como é que estão indo os investimentos. Então, também não sou aquela pessoa que quero saber, não espero ganhar dinheiro da noite para o dia, eu sei que a gente precisa do longo prazo, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, eu entro no aplicativo para saber como está a minha carteira de investimentos pelo menos uma vez por semana. Então, a gente tem que ter esse hábito, né? Eu acho que, falando na questão do tempo também, né? A gente depende de como a pessoa está. Eu acho que é mais importante do que fazer o orçamento é ter certeza de que está sobrando dinheiro e que você está investindo de forma regular, que você está destinando uma parte da sua renda para construir a sua reserva financeira. Né? Se você tem já esse hábito de todo mês colocar dinheiro na conta da corretora e fazer investimentos, eu acho que você está ok, está tranquilo. Se você não tem esse hábito, aí você precisa olhar o que está acontecendo e o que você pode fazer para desenvolver esse hábito, né? Para criar o hábito de construir o seu próprio patrimônio. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso para você. E muita gente fala a respeito disso, né? Fala que começa, mas não dá continuidade. É como se fosse um regime que a gente vai fazer sempre na segunda-feira. Então, na segunda eu começo, na segunda eu começo, e aí nunca, né, na verdade, realiza essa organização, esse planejamento, né? Então, assim, muita gente já até consegue guardar alguma coisa e vira poupadores, né? Aquele pessoal que coloca o dinheiro na poupança, né? Eu quero começar a investir, Lavínia, mas não sei nem por onde começar. Qual é a sua principal dica? Eu acho que a primeira coisa é entrar no site do banco, entrar no site da corretora e começar a olhar as opções que tem. Aí vai ter lá uma lista, uma sopa de letrinhas, né? Porque os produtos financeiros todos têm os nomes em sigla. Então você tem que começar a aprender o que são as siglas e como é que funciona cada produto. Tem um livro que eu gosto bastante, que é o livro da Márcia Dessing, chama Finanças Pessoais, acho que é Finanças Pessoais, o que fazer com o meu dinheiro, alguma coisa assim. Depois eu vou colocar aqui para vocês. Tá lá nos meus stories. Nos arquivos dos stories tem um arquivo lá que é só de recomendação de livros. Então tem lá o livro da Márcia Dessing, é um livro de capa vermelha. Ela fala sobre todos os produtos do mercado brasileiro, os produtos de crédito e também os produtos de investimento. Então é importante entender como funciona cada produto para você escolher o produto que você quer comprar, né? Porque quando a gente investe, você está comprando um produto financeiro para guardar sua reserva financeira até que você precise daquele dinheiro para fazer alguma outra coisa, né? Seja para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma reforma, ou é um dinheiro da reserva de emergência, ou dinheiro da aposentadoria. Então, assim, é importante olhar para que você está usando, para que você está guardando aquele dinheiro e procurar casar o prazo de quando você vai precisar do dinheiro com o prazo do produto de investimento. Então, mas você só vai descobrir isso sabendo como é que funciona cada produto. Tem que estudar, não É tem bem, jeito. Tem que estudar. bem colocado. E aí eu queria aproveitar, né, agradecer o pessoal que está entrando aí na live, assistindo esse nosso bate-papo e dizer, ó, segue o canal, segue o Instagram da Lavina, Finanças Underline Pessoais, tá? Então segue o nosso canal, o nosso Instagram também, né? É o Edu Financeira Probex. Então é importante para que a gente possa passar mais conteúdo de educação financeira, de finanças pessoais. Engraçado quando você fala na sopa de letrinhas, né? Então sempre vem na minha cabeça, o pessoal sempre me pergunta, né? Essa taxa Selic, a questão da poupança, CDB, CDI, então realmente, né, a gente precisa ir buscar esse conhecimento. E aí é bem importante entender isso, né? Então, o livro que você indica, eu realmente ainda não conheço,
Vou até dar uma olhada, eu acho interessante a gente estar sempre buscando mais conhecimentos, tá? Então, Então, falando assim, só fale. um adendo dessa coisa da sopa de letrinha, né, dos produtos de investimento, o Tesouro Direto já mudou o nome, né? Antigamente era LFT, já nem lembro mais. E agora é o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro Pré. Antes era sopa de letrinha. A Ambima já identificou que é um problema para as pessoas compreender essa sopa de letrinhas, né? Eu imagino que nos próximos anos pode ser que a gente tenha mudança no nome dos produtos de investimento. Mas por enquanto ainda é uma sopa de letrinha, né? É o CDB, é o CDI, é Selic, LCI, LCA e as pessoas confundem tudo. Então, assim, estudem para saber como funciona cada produto e para entender o que você está comprando. É muito bom. A Bia Ferraz está dizendo, é sempre uma aula te ouvir, Lavínia. Então, obrigado, Bia. Professor Felipe também, o Felipe Pontes, é um cara do Trades Club e está fazendo um trabalho brilhante, brilhante lá em São Paulo, tá? Obrigado pela participação, Felipe. Agora, a questão tempo também está relacionada à educação financeira e o estilo de vida das pessoas, né? Como é que a gente pode fazer essa relação, identificar e dar dicas, dar, como se diz, informações para as pessoas adquirirem essa educação financeira com base no seu estilo de vida? Eu acho que a questão do estilo de vida, é, ela influencia muito justamente quanto tempo a gente vai dedicar para fazer cada coisa, né? Quanto tempo a gente dedica para fazer o nosso trabalho, o nosso lazer e quanto tempo a gente vai dedicar para estudar. Então, aprender a lidar com dinheiro precisa de tempo, né? Ninguém nasce sabendo. Então, mesmo para exercer a atividade profissional de cada um, a gente precisa estudar. E a gente precisa estudar. Então, como é que eu vou falar? Se você quer aprender a falar uma língua, por exemplo, né? Se você quer falar um idioma, inglês. Inglês é uma coisa fundamental para o trabalho hoje em dia, né? Todo mundo estuda inglês. Então, a mesma coisa com o dinheiro. A gente precisa saber lidar com o dinheiro. A gente precisa saber cuidar do nosso próprio dinheiro. E com a questão dos investimentos, assim, o mercado ele é bastante complexo, existem muitos produtos de investimento, tem muita coisa para a gente escolher. Então, a possibilidade de escolha é que nem o cardápio de um restaurante. Se você vai no cardápio do restaurante, o cardápio é muito grande, você não sabe nem o que escolher. É a mesma coisa que acontece no mercado financeiro. O cardápio de produtos é muito grande. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender como funcionam os produtos e de saber escolher os produtos. Então, assim, a gente precisa dedicar tempo para isso. Não tem como, né? Não tem mágica. Ninguém aprende a falar inglês assim da noite para o dia. Precisa dedicar tempo. E faz parte dessa questão do estilo de vida, é uma escolha, né? Tudo que a gente faz na nossa vida são escolhas. O estilo de vida que a gente leva são escolhas que a gente faz. Então, se a gente vai aprender a cuidar do dinheiro ou não, é uma escolha também. Então, é aprender a fazer escolhas, aprender a dedicar tempo para isso, a fazer tempo na agenda para cuidar do dinheiro. E eu vi até recentemente, acho que foi até um comentário seu, né, que falando em estilo de vida e também nas classes, né, as classes sociais que nós temos hoje, eu vi o vídeo lá promovido pela FGV com a JP Morgan que separa a classe C, D e E, né, falando um pouco mais sobre cada uma das nossas classes. E aí são estilos de vida e eles tentaram dividir e distribuir as pessoas de acordo com a classe C, D e E em poupadores, né, em conservadores e até investidores. Então, assim, o que é que você poderia falar para a gente, para as classes C, D e E, né, aqui no Nordeste é E, para que trabalha, né, que pode usufruir dessa educação financeira? Então, essa pesquisa, na verdade, não é da FGV, tá? Essa pesquisa foi feita pela Plano CDE, uma agência de pesquisas. Ela foi contratada não pelo banco JP Morgan, mas pela fundação do JP Morgan. Então, a fundação do JP Morgan pagou para a Plano CDE fazer a pesquisa, e a pessoa que é o presidente, lá, o dono da agência da Plano CDE, ele é um ex-aluno da FGV e ele é muito ligado com o pessoal da GV. Essa pesquisa de 2016, para mim, assim, é um marco na educação financeira do Brasil. A gente ter tido
a luz, né? Essa pesquisa trouxe a luz para muita coisa. Então, o Maurício, que é o rapaz que fez a pesquisa, ele dividiu a população das classes C, D e E em 3 grupos, né? Então, ele diz lá que tem o grupo das pessoas que poupam, tem o grupo das pessoas que gastam tudo que ganham e que elas, assim, elas não têm dívidas, elas têm horror a ter dívida, mas elas gastam tudo que elas ganham e elas não fazem reserva, né? Não constrói patrimônio. E tem o grupo das pessoas que estão sempre endividadas, que tem lá no site da Plano CDE, tem os vídeos que eles fizeram com as pessoas que participaram da pesquisa, e tem um rapaz lá que fala que ele deixa de pagar a conta de gás, de luz, para comprar uma melicinha para a filha dele. Então, assim, a questão é escolha, né? Então, a gente tem que entender essa questão da escolha. O que é prioridade? Será que realmente é prioridade comprar um calçado para a filha ou aquele calçado que seria um calçado de desejo ou pagar a conta do gás e da luz? Né? Então, a gente precisa fazer escolhas. O que essa pesquisa traz, de novo, que eu acho que é uma coisa que depois teve uma pesquisa da Ambima, que foi feita em 2017, que ela tem mais ou menos o mesmo resultado, em todas as classes sociais, existe o grupo das pessoas que conseguem poupar e construir patrimônio, existe o grupo das pessoas que gastam tudo que ganham e existe o grupo das pessoas que são endividadas. Na Plano CDE, assim, o resultado da pesquisa mostra mais ou menos 1/3 das pessoas em cada um dos grupos. Né? Mais ou menos 30%. Tem uma variação 27%, 28%, mas é mais ou menos 30% todos os grupos. Né? Então, 1/3 das pessoas consegue poupar e construir patrimônio, 1/3 das pessoas gasta tudo que ganha, 1/3 das pessoas são endividadas. O que a gente tem que ver? Né? Às vezes as pessoas acham que porque o pessoal é da classe CDE, elas não conseguem construir patrimônio. Isso não é verdade, porque mesmo as pessoas que estão na classe C, D e E, que ganham pouco, elas conseguem sim construir patrimônio. É uma questão de organização pessoal. As pessoas que conseguem se organizar financeiramente, elas conseguem sim construir patrimônio. Então, tinha lá nesses vídeos que estão lá, está no site da Plano CDE, a gente procura na internet, Plano CDE. Se eu não me engano, eu acho que é www.planocde.com.br. Você entra lá e tem lá o resultado dessa pesquisa e tem os vídeos. Tem um rapaz que era pedreiro, ele construiu a casa dele, ele já estava ensinando a filha dele a poupar e ele já estava começando a investir no Tesouro Direto. Tinha um outro rapaz que era motoboy e ele fazia a reserva financeira dele em casa. Então, uma das coisas que essa pesquisa trouxe foi justamente essa questão das pessoas que são desbancarizadas. Então, a gente tem no Brasil, né, as pessoas falam desbancarização para duas coisas. Então, a gente tem lá os desbancarizados, que são as pessoas que estão fora do sistema financeiro, que não usam os bancos, e a gente tem a desbancarização que aconteceu nos últimos anos, que foram as pessoas tirando os investimentos do banco e colocando os investimentos na corretora. Então, o pessoal que trabalha com investimentos fala de desbancarização, querendo se relacionando a esse fluxo de dinheiro que saiu dos bancos e foi para as corretoras para fazer investimento na Bolsa de Valores e nos fundos através das corretoras. Então, o que a Plano CDE trouxe foi justamente essa luz dessa população que está fora do sistema financeiro, está fora do sistema bancário, porque ela guarda dinheiro em casa, né? O segundo rapaz lá, ele era motoboy e ele guardava dinheiro numa fronha. Então, assim, eu respiro o mercado financeiro há tanto tempo, eu sei muitas histórias. Eu sei de uma história, parece que alguém que lembra quando teve lá a tragédia de Mariana, né, o rompimento da barragem, não sei o quê? Parece que tinha lá uma pessoa que guardava dinheiro em casa, tinha todo o dinheiro dela dentro de um armário. A casa foi varrida, o armário foi varrido, todo o dinheiro, toda a reserva financeira dela foi embora na tragédia. Então a pessoa perdeu a casa, as roupas, tudo e o dinheiro todo, porque a reserva dela estava em casa. Então, assim, a gente precisa trazer à luz. São muitas questões, né, que a gente tem no Brasil. Essa questão de guardar dinheiro em casa, gente, também não dá. Acho que é pior do que guardar dinheiro na poupança, é guardar dinheiro em casa. Né? Então, Vamos fazer um desafio ao pessoal que está nos assistindo. Então, coloca aí, gente, no, no chat, né, se vocês são poupadores, gastadores ou endividados, tá? Tenta colocar aí. O Projeto Quantum tá dizendo que tá sendo um show de conhecimento, viu, Lavínia? O pessoal tá
Tá gostando bem. Cada um tá dando aqui opiniões e relatando também experiências vivenciadas ao longo da educação financeira. Isso é importante porque o pessoal começa justamente a conhecer um pouco mais, né, do que é essa educação financeira. A Lúcia Albuquerque está dizendo: parabéns pelas discussões, pela forma como está sendo colocado. Olha, poupador está ganhando aqui, hein? Que bom! Isso, é. Tem Tem uma uma pessoa. gastadora aqui, ó. Fui falar. Ainda bem que não apareceu nenhum endividado, ó, por É. enquanto, né? Então, boa parte do pessoal está sendo poupador. Obrigado, gente, pela participação Aí, e, gostei. O né? Adriele está aprendendo a ser poupador. É isso. Eu acho que ninguém nasce poupador, ninguém nasce nada. A gente tem que aprender, né? A gente tem que escolher o que a gente quer ser e desenvolver isso ao longo da nossa jornada. É um aprendizado e é um treino. Isso, com certeza, né? A Lúcia está dizendo que não é poupador no meu nível. É. A gente está sempre aprendendo, Lúcia, sempre aprendendo. Vamos lá, pessoal. Lavínia, você trabalha com planejamento financeiro, né? E aí, inevitavelmente, eu não poderia deixar de fazer porque essa pergunta, porque boa parte das pessoas confundem muito. A gente sabe que hoje pelo Brasil tem muita gente usando a educação financeira como algo não tão bom, né? Então todo mundo hoje acorda e decide ser planejador financeiro. Mas eu queria saber de você, né, Lavínia, fala pra gente direto o que é e o que não é planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro é o processo de organização das finanças pessoais, é entender as receitas, as despesas, as dívidas, os investimentos, o processo sucessório, os riscos, é saber usar seguros e previdência, né? No Brasil, as pessoas ainda têm muito preconceito contra seguros e previdência, mas a gente precisa desses produtos, eles têm um papel importante a cumprir. E eu acho que é escolher como a gente vai usar o dinheiro, né? Então, tudo é pensar antes de fazer, né? Eu costumo dizer que isso, planejamento financeiro é a gente pensar antes de fazer para a gente escolher como é que a gente vai fazer o uso do nosso dinheiro. O que não é planejamento financeiro. Então, assim, eu não sei, engraçado, eu fiquei pensando sobre isso, né? Você me mandou algumas perguntas antes. Como eu respiro planejamento financeiro há tanto tempo, eu nem sei o que que é, mas, por exemplo, você sair fazendo as coisas sem pensar e pensar depois, isso não é planejamento financeiro, né? Então, a pessoa que faz um monte de dívida, que faz um monte de compra sem saber como é que vai pagar por aquelas compras e que divide tudo no cartão de crédito e depois chega a fatura e não sabe como é que vai pagar a fatura, é uma pessoa que não se planeja, né? Então, aí não tem planejamento financeiro. Essa questão dos cursos, né? Então, arraste para a hora, acho que espero que dê. Senão eu tenho que botar o cabo aqui de novo. Eu acho que, né, o que não é planejamento financeiro é esse pessoal que vem de curso à torta à direita que nem sempre tem qualificação para falar sobre o que eles estão falando, né? Eu acho que investimento é a última parte do processo financeiro. Então, tem muita gente hoje em dia que vende educação financeira como sendo apenas investimento, e não é. Investimento é a última parte do processo de planejamento financeiro. Primeiro, você tem que organizar a casa para fazer sobrar dinheiro para você investir. Né? E é uma escolha, quanto dinheiro eu vou poupar. A gente estava falando da questão do tempo, por que poupar? Né? Poupar para construir os projetos de vida e poupar principalmente para a nossa sobrevivência no futuro, quando a gente não puder mais trabalhar. O período que era conhecido como aposentadoria, agora é conhecido como longevidade, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver, e a cada dia mais a nossa expectativa de vida aumenta. Quantas pessoas a gente olha em volta e a gente vê o pessoal chegando aí nos 100 anos, passando dos 100 anos. Quer dizer, a nossa expectativa de vida é para além dos 100 anos. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Como é que a gente vai viver quando a gente estiver velhinho, perder capacidade de trabalho e ainda tiver aí mais 20 anos pela frente?
né? É para isso que a gente precisa se planejar financeiramente. Então, o pessoal que fica falando, ah, não, vamos viver como é que chama? Independência financeira. Então, independência financeira não é aos 30 anos, gente. Independência financeira é aos 80, 70, 80. Se você não se planejar e não construir a sua independência financeira para viver de renda a partir dos 70, dos 80 anos, você vai continuar trabalhando até o último dia da sua vida. Então, assim, eu acho que o trabalho é importante, porque o trabalho ele dá significado para a nossa vida, né? Ele dá dignidade. A gente até esse final de semana lá no curso do Fabiano, a gente estava discutindo essa questão. Ixi, ai, apagou a luz. A gente estava discutindo a questão do pessoal quando aposenta e que sai da empresa e perde, né, o sobrenome da empresa, perde um monte de regalia que tinha na vida ativa e tem que aprender a viver e tem que aprender a criar uma nova vida, né, no período da aposentadoria. Tem que aprender a dar sentido para a vida, tem que descobrir o propósito, qual é o propósito da outra parte, né, que o pessoal chama de terceira idade. No fim não sei se é terceira idade, se é a melhor idade, se é, né, agora já estão falando de economia prateada, e essas pessoas precisam encontrar novas atividades, né? Então a gente precisa começar a olhar para isso. Então acho que assim, tudo que se venda para ganhar dinheiro rápido, não sei o que, da noite para o dia, day trading, isso não é planejamento financeiro. O Adenilson está sendo muito feliz aqui na colocação que ele está falando isso, né? A Eu, ideia de transformar dele muito rápido. Gostaria de agradecer a Elisângela também, foi uma ex-aluna nossa aqui da UFPB e hoje vem trabalhando com educação financeira também, né? deixa eu ver se eu consigo. Então isso é bem, bem importante. Vamos para mais uma pergunta, né? Então, você acredita que o planejamento financeiro pessoal é o processo de organização das finanças pessoais? Sim, absolutamente. Você acha que a gente consegue, de certa maneira, a partir desse planejamento, ter uma organização, ter toda uma estrutura e fazer com que a gente crie esse hábito? Todo mundo fala que um dos principais problemas que a gente precisa identificar, ou até mesmo criar, é esse hábito, né? Só que a chave para encontrar esse hábito não é fácil entre as pessoas, né? Eu sei, você sabe, que a gente já atingiu, né, esse hábito, a gente já conseguiu virar a chave. Mas e para as pessoas que estão nos assistindo, como é que ela pode fazer isso? Tá? Então, eu acho, Weller, que é uma coisa que exige esforço próprio, né? Tem gente que se esforça, que consegue fazer, e tem gente que não consegue. Então, o planejador financeiro, a gente costuma dizer que é o personal trainer das finanças, é o personal trainer do bolso. É a pessoa que vai ajudar, é como a nutricionista, como o personal trainer, é o profissional que vai ajudar as pessoas a construir o hábito, construir a disciplina para cuidar do dinheiro. Vai ajudar as pessoas a olhar quais são os problemas que ela está enfrentando ali naquele momento, o que ela quer construir e quais são os caminhos que ela pode usar para sair de onde ela está hoje para chegar onde ela quer. Então, assim, o planejador financeiro é o profissional que tem esse conhecimento, que tem essa experiência, essa habilidade para ajudar as pessoas a fazer essa mudança de comportamento financeiro. Eu A tenho. Richelle até fala aqui, né? A Richelle está te perguntando, né? Então, qual seria o primeiro passo para criar o hábito dessa educação financeira, né? Michele, eu acho que Richelle, a primeira coisa é você ter o interesse, né? Assim, ninguém muda. Eu não consigo fazer ninguém mudar o comportamento se a pessoa não quiser mudar. Então, primeira coisa, a pessoa tem que ter o desejo. Tem que ter o desejo, tem que ter o interesse, tem que ir atrás. Então, estudar, tem muitos livros, tem muito conteúdo gratuito na internet. E se você achar que você não consegue fazer essa mudança sozinha, procurar ajuda, procurar um planejador financeiro que te ajude nesse processo.
Então, o que eu ia falar do comportamento financeiro. Como é que a gente muda o comportamento financeiro? Primeiro, a gente precisa mapear o que está acontecendo na vida financeira hoje, ver quais são os hábitos que não estão legais, o que precisa ser mudado. Então, por exemplo, eu tenho o hábito, isso aconteceu comigo numa época da minha vida, quando eu era estagiária, muito tempo atrás. Eu trabalhava numa empresa, num prédio que era do lado de um shopping. Todo dia a gente ia almoçar no shopping, todo dia eu comprava alguma coisa no shopping. Eu percebi que aquilo era uma coisa que estava assim arruinando a minha vida financeira. Eu falei, não, tem que parar de almoçar no shopping, porque assim era sempre a gente almoçar no shopping, depois ia passear no shopping, comprava uma blusinha, comprava um sapato, aí tomava um café, era todo dia. Aí eu falei, cara, isso está me arruinando. O que eu comecei a fazer? Comecei a almoçar todo dia no quilo do lado de fora do shopping, né? Assim, não entrar, assim, você tem que justamente, tem que identificar qual é o comportamento que não ajuda, que é ruim, que é nocivo, identificar qual é o comportamento completamente contrário que você precisa desenvolver e começar a praticar deliberadamente, né? Prestando atenção com intenção o que você quer fazer. Então, deixar de fazer aquilo que é ruim e passar a fazer aquilo que é bom. Então, você tem que fazer uma troca. Né? Essa é a forma da gente mudar comportamento. Mas exige uma disciplina, né? Exige um esforço. Então, às vezes, né, quando você, por exemplo, quando eu trabalhava do lado do shopping, era gostoso passear no shopping, só que eu percebi que aquilo não era bom, então não entra no shopping. Então, se você é uma pessoa que vai muito no shopping e percebe que se você vai no shopping, você acaba fazendo muitas compras por impulso e que aquilo é uma coisa que te traz ruína financeira, esquece shopping. Hoje em dia eu não vou no shopping, eu vou no shopping, sei lá, 2 vezes por ano. Uma outra dica que a gente também. Eu sempre gosto de falar para as pessoas isso. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre finanças pessoais entre amigos, entre familiares. Eu acredito que pode ser um ponto que vai ajudar. Né? Eu agora, esse semestre, eu estou com a disciplina em caráter experimental na UFPB, trabalhando as finanças pessoais e finanças comportamentais. E engraçado que no grupo a gente começa a falar, a trabalhar essas questões e a gente vai aprendendo. Então, até a gente como professor, a gente vai descobrindo algumas coisas e aí vai passando esse conhecimento. Que Então, um legal. dos Você hábitos assistiu a live é... do Dandir Macedo no dia do no dia do planejamento financeiro? Foi na Eu vi, eu quero assistir, eu não assisti ainda, mas ele foi o primeiro professor isso, a lecionar a disciplina de planejamento isso. financeiro dentro de uma universidade brasileira. Ele fala lá que tem mais de 30 turmas, né, que ele já lecionou a parte de finanças pessoais, de Não educação sei, faz muito financeira. tempo que ele faz isso. E aí as pessoas estão começando a tentar falar isso dentro da universidade, a conversar com as pessoas, e isso é importante, né? Sim, São dicas valiosas, porque a partir do momento que a gente começa a conversar, a gente vai aprendendo também, né? E vai conhecendo produtos, vai tentando encontrar mecanismos para não ser ludibriado, para mudar o comportamento, a forma como a gente pensa. E isso é importante, né? A sim. Luana está fazendo aqui. Pense numa dica que eu vou levar para a vida. Olha só, coisa boa. E o Muito Ademilson bom, Luana. colocou, o autoconhecimento é muito importante para poder mudar o comportamento. Sim, sim, Ademilson, é super importante essa questão do autoconhecimento, né? Da gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta e o que a gente quer construir para nós. Mapear a nossa rotina e identificar. Ixi, mas subiu. Tão Identificar rápido, é. o controle. É isso, Ademilson, exatamente. Tem que mapear o que você está fazendo com o dinheiro. Porque é isso, né? Eu gosto de falar, a primeira coisa, por isso que a minha empresa chama fluxo, vem do fluxo de caixa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o fluxo de caixa, saber quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, para onde que o dinheiro está indo, para você conseguir justamente mapear o seu comportamento, checar o que você está fazendo e ver o que não está legal e o que precisa ser mudado. E hoje, né, a gente no Brasil enfrenta uma série de dificuldades. Não poderia ser diferente, mas cada vez mais vem se agravando e aí, né, a gente tem que ter esses cuidados. Vamos para outra pergunta. Olha só.
porque cada vez mais precisamos nos preparar para enfrentar os riscos da vida, né? Quais são eles? Então, olha, muito tempo atrás, no período que eu estava na Planejar, fazendo trabalho voluntário lá e montando as primeiras palestras que nós fizemos, isso foi em 2014, primeira palestra que eu fiz pela Planejar foi 2009, 2010, por aí. Mas, enfim, 2014 foi quando começou a Semana ENEF, que a gente começou a desenvolver o material, e aí eu mapeei lá quais são os riscos da vida. A gente corre, pelo menos, são 6 riscos de vida que a gente corre. Então, o primeiro deles é o desemprego. Então, aliás, o primeiro deles é a dívida. A dívida é o único risco que a gente escolhe se a gente assume ou não. Então, a gente precisa prestar atenção para que a gente está usando a dívida, né? Para que a gente está tomando dinheiro emprestado? É o dinheiro que é para pagar consumo ou é um dinheiro para ajudar a construir patrimônio? Se for para ajudar a construir patrimônio ou para empreender, que é uma coisa que vai te trazer renda, que vai te trazer mais dinheiro no futuro, ok, é legal. Se for dívida para consumo, não é legal. Tá? O segundo risco de vida é o desemprego. Então, desemprego a gente nunca sabe quando a gente vai sofrer o desemprego, né? Vai ser demitido. A demissão, eu acho que é o maior medo das pessoas que trabalham numa empresa, né? Então, é uma coisa que a gente nunca pode prever. Eu atendi uma vez uma pessoa que foi demitida. Ela trabalhava há muitos anos naquela empresa, ela não imaginava que ela seria demitida e ela ficou arrasada. Fazia um ano que ela queria fazer o planejamento, que assim ela já tinha entrado em contato, já tinha falado com ela, mas nunca a gente tinha fechado de fazer o trabalho. No dia que ela foi demitida, a primeira pessoa para que ela ligou foi para mim. E ela estava assim, alucinada, ela perdeu o chão, né? Ela falou, e agora eu não sei o que vai ser da minha vida, enfim, ela estava preocupada, né? Como é que vai ser agora que eu não tenho mais a minha renda? Mas ela, graças a Deus, tinha uma reserva e ela pôde passar por aquele período de desemprego. O terceiro é doença. Também a gente nunca sabe, né, como é que vai ser essa questão da doença. E o maior problema da doença são as doenças graves, as doenças como o câncer, a AIDS, são doenças que podem desestabilizar uma família, né? Quando a pessoa que é acometida pelo câncer é a pessoa que é o principal provedor de renda da família, e ela acaba tendo que ser afastada do trabalho e perde a renda, desestrutura toda a família. Então, a gente precisa se preparar para esse tipo de eventualidade. Depois são os acidentes. Os acidentes acontecem. E é uma coisa que a gente não tem como prever. E o acidente, ele pode causar danos materiais nos bens, seja, por exemplo, se pegar fogo numa casa, se pegar fogo numa empresa, né, numa fábrica, ou se um acidente, por exemplo, né, se cai um avião em cima da sua fábrica, da sua casa, ou um acidente de carro, você tem a perda do carro tanto seu quanto da outra pessoa. E o acidente também afeta as pessoas, né? Você pode, sei lá, ir parar no hospital por causa do acidente, pode ficar de cadeira de rodas, sei lá. Existem vários tipos de acidente que podem acontecer, de menor gravidade ou de maior gravidade. Então, assim, a gente precisa estar preparado também para enfrentar as consequências do acidente, né? Então, aí entra a questão dos seguros, principalmente, os seguros para repor os bens materiais e os seguros para repor a vida, para deixar de forma confortável as pessoas que ficarem, no caso da morte daquela pessoa, ou para você mesmo, né? Porque imagina se você sofre um acidente e fica aí de cadeira de rodas, ou fica paraplégico, ou tem, né, uma certa limitação de movimentos e redução da sua capacidade de produção de renda. Como é que vai ser dali para frente? Né? Então, assim, tem muitas coisas que podem acontecer. Depois do acidente, a gente tem também o morrer cedo e deixar dependentes que ainda não são capazes de sustentar sozinho. Então, por isso é importante, principalmente, o seguro de vida. Né? Então, as pessoas que têm filhos pequenos precisam se preocupar em ter um seguro de vida, proteger os seus entes queridos. Né? Como é que vai ser? E, assim, ter um testamento também. Quem vai ser a pessoa responsável por gerenciar o recurso que vier daquele seguro ou os bens que você vai deixar? Quem vai ser a pessoa que vai ser responsável pela educação daquela criança? Então, assim, é importante tanto ter o seguro de vida quanto ter um testamento
organizando, né, toda a forma de gestão do patrimônio e a forma de educação das crianças. E por último, é o risco da longevidade, né? Que é justamente a única coisa certa na vida é que vamos morrer um dia, mas ninguém sabe quando. E a gente tem a expectativa de vida aumentando a cada ano, né? O Fabiano Calil, ele trabalha já com expectativa de vida de 116 anos. Então, toda a projeção que a gente faz lá na escola clínica tem que fazer para 116 anos. Quando eu tirei a certificação CFP há 10 anos atrás, eu me certifiquei em 2010, a gente trabalhava com expectativa de vida de 100 anos. Então, toda a projeção que a gente fazia a projeção para 100 anos. Eu continuo usando 100 anos, mas eu acho que a gente precisa ficar ligado nessa coisa, porque se você viver mais do que 100 anos, como é que vai ser isso? Né? Então, assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver depois que a gente perder a capacidade de renda. Pode ser alguma coisa como 20 anos, como 30 anos. Né? Então, a gente precisa se preparar para isso. Eu acho que esses são os grandes riscos da vida, mas o maior risco deles, eu acho que é o risco da longevidade. Que é o risco que está fora do radar das pessoas, né? Assim, a gente tem pesquisas que mostram que 1% só das pessoas conseguem se manter sozinhas na velhice, né? 50% continua trabalhando, aliás, 50% são sustentados pelos filhos, eu acho que 28% continuam trabalhando e as outras pessoas vivem de caridade. Então, é isso que a gente precisa pensar. Como é que vai ser a nossa sobrevivência no futuro? Quando a gente perder capacidade de trabalho. Queria agradecer ao Luciano e a Poliana, que são nossos alunos e estão aí assistindo. O Luciano ele já trabalha com investimento também, a Poliana tem uma empresa e tem a preocupação dos clientes e até dos funcionários da empresa dela de falar sobre educação financeira. E isso é bem interessante e agradecer. O pessoal tá gostando, tá dando parabéns pela live. Desculpa, só a Agora, bagunça do telefone que não carregou, que agora eu vou ter que ficar segurando. tá. Lavínia, eu queria saber agora de você. Dinheiro é coisa de criança, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é coisa de criança, sim. Eu acho que, assim, o que a gente precisa começar a ensinar para as crianças é o valor do dinheiro, né? Não necessariamente que as crianças comecem a produzir dinheiro, mas acho que as primeiras coisas que as crianças precisam aprender é ter paciência. Eu já dei para eu não tenho filhos, mas eu dei para os meus sobrinhos como é que chama lá o jogo da. Ai, Jogo da gente. mesada, Não, não. banco O imobiliário. Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário. O Monopoly. Eu adoro. Eu tenho 3 sobrinhos, né? Um ainda é muito pequenininho. Então, eu dei para os outros 2, que já são um pouquinho maior. Para um eu dei o Monopoly, para outro eu dei o Banco Imobiliário. Eles são super parecidos. E eu gostava muito de jogar banco imobiliário quando eu era menina. Né? Eu tinha uma amiga que eu ia muito na casa dela e a gente jogava muito banco imobiliário quando era criança, adorava. Então, acho que assim, é uma forma de você começar a conversar com as crianças sobre as questões de dinheiro. Né? No YouTube da CVM tem a palestra da professora Lina, eu não me lembro o sobrenome agora, mas é uma professora portuguesa que ela fez uma palestra muito legal num evento da CVM no Rio de Janeiro, já faz uns anos, se eu não me engano, acho que foi 2016, contando um projeto que ela tem lá em Portugal. Ela é professora de ensino fundamental, ela dá aula para criança de 5 anos, e ela fez um projeto lá que eu não lembro o que eles faziam, se eles faziam pão, faziam bolo, eles faziam alguma coisa para vender, e aí, o dinheiro que eles ganhavam, eles tinham 3 potes. Os potes eram transparentes, que é justamente para as crianças terem a tangibilidade, né? De ver o que elas estão fazendo com o dinheiro, de ver o dinheiro, a quantidade de dinheiro crescendo dentro do pote e tal. Então, eles tinham lá o pote que era para reinvestir no negócio, para comprar mais produtos, para eles produzirem aquilo que eles faziam. Tinha o pote que era dos investimentos, que era o pote. Eles foram no final do ano fazer uma viagem todos juntos, eu não me lembro agora para onde eles foram, mas eles fizeram uma viagem. E tinha o pote da doação. Né? Então, assim, ela queria dizer com isso o quanto do dinheiro a gente usa para cobrir custo de vida,
para usar para aquilo que a gente precisa, o quanto dinheiro a gente vai guardar para usar no futuro, para o nosso projeto de vida, e o quanto dinheiro a gente vai usar para ajudar os outros, né? Então, ela começou já a colocar essas noções ou a conversar, a trabalhar esses conceitos com as crianças de 5 anos. Né? Então, acho que todo mundo pergunta, né? Quando é que a gente começa a trabalhar a educação financeira das crianças? Eu acho que no berço, né? O fato de você deixar a criança no berço chorando, você está ajudando ela a aprender a ter paciência, né? A não ser uma criança mimada. Eu me questiono muito sobre isso, porque eu acho que é importante sim a criança ter carinho, né? A gente tem criança que chora e que é importante sim a gente pegar no colo e dar carinho para ela. E eu acho que a gente precisa aprender a olhar o que é birra e o que é realmente que a criança precisa de colo ou não, né? Ou ela precisa ficar no berço chorando para aprender a esperar. Então, uma coisa que eu tenho feito com os meus sobrinhos também, eu tenho dado para eles já, isso faz acho que uns 3 anos, eu tenho levado os presentes de Natal na casa da minha irmã, assim, uns 5 dias antes do Natal, uma semana antes do Natal. E eu não deixo eles abrirem. Então, assim, tudo, né? Eles querem abrir o presente a hora que chega lá. Eu falo, não, só pode abrir no dia de Natal. E tem que aprender a ter paciência. Então, assim, eu já conversei com eles sobre essa questão da paciência, né? A gente tem que treinar. Ter paciência é um processo e é uma característica muito importante para a gente aprender, para a gente lidar bem com o dinheiro, né? Porque a gente precisa passar pelo processo de construir o patrimônio. Quando a gente investe, não é do dia para a noite que o dinheiro rende, então a gente tem que ter paciência de esperar o investimento financeiro maturar, né? Então, assim, acho que paciência é uma característica que a gente precisa treinar e precisa desenvolver. Então, eu tô treinando já isso nos meus sobrinhos. A gente, enquanto projeto da UFPB, a gente tem uma parceria com o Trades Club School, onde a gente fez vídeos para investidores jovens, né, para jovens investidores, e criou recentemente um gibi para criança. É bem interessante, fazendo um paralelo entre a história de João e o pé de feijão, né, mas falando um pouco de poupar, de economizar, para poder ter e realizar seus sonhos. Né? O Vitor fala aqui uma coisa bem interessante, né? Então diz que ele acredita que tem problema de organização financeira nas casas, nas famílias, né? E que é extremamente importante que a gente comece a tentar transformar essas crianças de hoje, né, para que elas se tornem adultos educados financeiramente. Sim. Realmente, Vitor, isso é muito importante aqui para o nosso Brasil e a gente está vendo várias ações em torno disso, né? Sim, é importante a gente falar, né, que a educação financeira ela entrou na Base Nacional Comum Curricular em 2018 e a partir de 2020 ela se tornou obrigatória. A grande questão ainda é o treinamento dos professores para ministrar o conteúdo em sala de aula, porque não foi criada a matéria educação financeira, foi criado conteúdo de educação financeira para ser ministrado em qualquer uma das matérias. Né? Então a gente precisa que os professores adotem a educação financeira. Então, enfim. É um Isso é muito processo, né? Não é importante. da noite para o dia que a gente consegue fazer educação financeira de norte a sul do país inteiro, né? É um país Não, com grande, certeza, muita gente, a gente tem que ter com paciência. certeza. A gente aqui está fazendo um trabalho em torno disso. Vou aproveitar já que você tocou. A gente não tinha planejado em falar sobre isso, mas É. nós realizamos uma Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que, por sinal, nós estamos com as inscrições abertas. As inscrições vão até sexta-feira, não percam, né, quem está nos assistindo. Então, inscreva seus filhos, sobrinhos, afilhados, netos, né, que é extremamente importante. Vai do segundo ano do ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio. Então, a gente está aí disseminando. O ano passado nós tivemos 38 mil alunos inscritos nessa Olimpíada, né? 14 estados participando. Esse ano eu posso dizer já de antemão que nós estamos com todos os estados participando, já que vai ser online esse ano, tá certo? Que legal. Mas quem quiser saber um pouco mais, visita lá o nosso canal, o nosso Instagram e até mesmo o site do projeto, tá bom? Sim, olha, Então vamos lá, Lavínia.
A Tati está Fala. falando aqui que o filho dela lava os pets da casa. Ela fez um acordo com ele. É super importante, não toquei nesse assunto ainda hoje, mas já falei em outras lives. Ensinar não, incentivar os adolescentes a aprender a produzir dinheiro no período de 13 a 17 anos, porque esse é o período que a gente tem mais testosterona no organismo, inclusive as mulheres. Então, a testosterona é o hormônio que leva as pessoas a tomar risco, né? Então, as pessoas estão mais abertas a fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então, os adolescentes, eles têm mais propensão a fazer alguma coisa, a topar esse incentivo de produzir dinheiro. E depois, quando eles ganham o dinheiro deles, vem a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, gera prazer. O prazer de ver que eles são capazes de produzir o próprio dinheiro acaba tornando eles adultos mais responsáveis pela produção do próprio dinheiro, né? Ou adultos mais propensos a produzir dinheiro. Então, é bacana isso que a Tati trouxe aqui e tem que é por esse caminho mesmo. Né? O adolescente pode fazer qualquer tipo de trabalho, pode ser lavar o carro, pode ser levar o cachorro para passear, pode ser vender pão. Esses dias o Ricardo Amorim postou aqui no Instagram um menino que, não me lembro a idade dele, mas acho que 16, 17 anos, que vendeu pão durante um ano para comprar um piano. O sonho do menino era comprar um piano. Então, assim, é importante essa questão de ter um objetivo também. Não é só fazer dinheiro por fazer, né? Você, quando coloca um objetivo, sei lá, por exemplo, né? O adolescente quer comprar um carro quando tiver 18 anos. É importante colocar isso. Olha, para conseguir comprar o carro aos 18 anos, você vai precisar juntar X dinheiros durante tanto tempo. Então, começa a trabalhar aí aos 14, 15 anos para juntar o dinheiro para comprar o carro aos 18. Né? Então, é importante essa questão de ter o objetivo, porque o objetivo dá sentido nessa coisa de produzir, de guardar e de investir. Eu tô vendo aqui que eu tô com milhões de perguntas e não vai dar para fazer, infelizmente. Mas aí eu vou tentar dar um pulinho aqui e depois voltar para algumas caso dê tempo, né? Quais são os principais tabus em torno do dinheiro? Você poderia falar um pouco sobre eles para gente? Nossa, eu acho que o brasileiro tem muitos tabus com relação ao dinheiro, né? Mas acho que o principal deles é o tabu de falar sobre dinheiro, né? Muitas famílias ainda não conversam sobre dinheiro, é, muitos casais não conversam sobre dinheiro, né? Tem muitos casais que a esposa não trabalha, ela é dona de casa, ela é totalmente dependente do marido, ela não sabe quanto o marido ganha, ela não sabe onde o dinheiro está, e isso é um problema, porque as mulheres tem uma expectativa de vida maior do que os homens, né? Então, isso é um problema. Eu atendo muitas mulheres que são divorciadas e viúvas. A mulher, ela fica viúva, né? E ela precisa aprender a cuidar do próprio dinheiro. Então, é muito importante essa questão da educação financeira da mulher. Tanto que ela tá no grupo que a OCDE mapeou os grupos que precisavam receber educação financeira, assim, o que eram prioritários para receber educação financeira. Então, são as mulheres, os jovens, os idosos, a população de baixa renda e baixo nível educacional e os empreendedores. Então, esses são os 5 principais grupos que precisam receber educação financeira. Então, esqueci a pergunta. Dos tabus, dos tabus. Os Eu acho que principais assim, o tabus, primeiro isso. tabu é essa questão de falar sobre dinheiro, né? A gente precisa aprender a falar mais sobre dinheiro, porque ninguém nasce sabendo, então a gente é através da troca que a gente aprende, né? Que a gente. Um dia eu estava num restaurante com uma amiga, e no final, quando chegou a conta, eu paguei no débito e ela pagou no crédito. E aí a gente começou a conversar o porquê de pagar no débito, o porquê pagar no crédito. E eu falei, gente, é meu sonho é ver as pessoas falando sobre isso na mesa de bar. Né? As pessoas falam sobre sexo na mesa de bar e não falam sobre dinheiro. Então, assim, é importante. A não ser que na Faria Lima, né? Na Faria Lima todo mundo fala de dinheiro na mesa de bar. Com certeza. O pessoal tá falando aqui, né? Quem é rico não vai para o céu. A Elisângela comentou, né? O Ademilson falou. As crenças limitantes em torno dessa educação financeira. Então, Lavínia, o nosso tempo está tá quase estourado, acabando. infelizmente. Eu acho que Isso. uma das crenças também é essa coisa de que
o rico ele fez alguma coisa errada para construir riqueza, e que é a pior crença do mundo, e que está totalmente errada, gente. A pessoa que tem dinheiro é a pessoa que sabe administrar o dinheiro, né? Ela sabe justamente ganhar, guardar, investir. Assim, acho que os grandes empresários são pessoas que constroem coisas, né? Eu comprei, a gente vai cair. Eu comprei um livro que é a biografia do seu Sebastião Camargo. O seu Sebastião Camargo construiu o Brasil. Né? Eu não sei quais foram as relações dele com o poder, eu não sei essas questões como chama, de propina, de corrupção, mas ele construiu o Brasil, ele construiu as principais estradas, ele construiu a Ponte Rio-Niterói, ele construiu a usina hidrelétrica de Itaipu. Então, assim, é uma pessoa visionária, né? Foi um grande empreendedor. A gente precisa ressaltar essas pessoas, os grandes empreendedores brasileiros que geram empregos e que constroem o país. Né? Tem que tirar esse O pessoal, preconceito. É um grande tabu essa coisa de que quem ganha dinheiro fez coisa errada para ganhar dinheiro. isso. O pessoal tá adorando. A Elisângela falou, não acaba, live top, todo mundo parabenizando, mas é dentro do nosso É. programa que a gente sempre faz. Infelizmente, a gente trabalha aí em torno de 1 hora. Quem gostou, passa para as outras pessoas, divulga, segue o Instagram da Lavínia, né? Lavínia, fica à vontade para se despedir. Eu agradeço imensamente, né? Foi extremamente rico essa troca de conhecimentos e o nosso projeto agradece e está de portas abertas para você. Imagina. Muito obrigada pelo convite, Werner. Então, eu só queria dar boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo e até a próxima. Tá, gente? Obrigado. Toda quarta-feira nós temos live. Aguarde, a próxima quarta teremos mais uma surpresa. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite.